Muito bem, estamos caminhando para mais um segmento do Radar Noticioso, direto dos estúdios da TV Shalom High Valley, com a rede metropolitana de comunicação. Obrigado a você que nos acompanha em todos os cantos da região e, claro, pelo mundo afora através da internet. Como eu disse, prazerosamente recebo aqui o Abner Saraiva Grangeiro, o conhecido Babi. É no seio da família que eu me envolvo sempre e com muito prazer. O Babi é tipo assim um amigão, um parceiro, um conselheiro e sem dúvida nos proporcionando a alegria de recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar um pouco da história de Antonieto Grangeiro. Os que viveram São José de outrora se lembram do pastor Antonieto. E aí, Babi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês nesta manhã. E esse convite, né, honroso aí, do nosso Brito, o Lano Brito. Ô, Babi, falar um pouquinho da sua estada por São José dos Campos, outrora, hoje vivendo São Paulo. São José dos Campos, para mim, é um lugar assim especial, né? Primeiro, quando viemos de Santa Catarina, viemos direto para cá. E moramos ali em Santana, estava até conversando com a Luciana a respeito disso, né? Moramos ali em Santana, meu pai foi pastor ali no Alto da Ponte, meu tio era o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui, e eu cheguei a estudar ali naquele ginásio, né? Maria Luísa Guimarães Medeiros. Na então, curva do S. Ali eu fiz o segundo ano ginasial. Depois, já no colegial, depois fomos para Lorena, voltei para cá. No primeiro ano colegial, estudei no João Cursino, uns 3 anos colegial. Depois, logo em seguida, entrei na faculdade de Taubaté e transferi para cá, para a Faculdade de Engenharia aqui de São José dos Campos, estudando até 1979. E nesse tempo eu trabalhei com o meu irmão, o El Saraiva, no escritório de contabilidade dele, na rua né? Francisco Rafael Saraiva Contabilidade. Não, na Carvalho de Araújo. Carvalho de Araújo. Número 1, 2, 3. Carvalho de Araújo, esquina com a 23 de maio, na Vila Maria. Isso. Ali eu trabalhei e também trabalhei no Magazine Saraiva. Na Rua 7. Rua 7 de Setembro. Que não era calçadão. Não era calçadão. Então, é isso. Bom, o seu pai, Antonieto, então, migrou de Santa Catarina para cá, mas tem uma história no Nordeste. Sim, anteriormente, ele é nordestino, nasceu no Nordeste, nasceu no Ceará, na cidade, no povoado de Junco, que hoje é a cidade de Grangeiro. Ali ele nasceu e começou o seu ministério ali. Ali ele começou na cidade de Acopiara, onde a família tinha um sítio chamado Riacho Verde, na cidade de Afonso Pena, o povoado de Afonso Pena, em Acopiara. Ali ele começa o ministério, ele aceita Jesus em 1931, e depois, de 32 a 36, ele dirige um ponto de pregação na propriedade da família. 90 anos atrás, Babi? Por aí, assim. Puxa! Então, ali ele começa o ministério dele, na cidade de Acopiara. Ele vai para Bodocó, onde ele casa com a minha mãe, Alice Torres Alencar. E de Bodocó ele vai para Campos Sales. Campos Sales vai para Campo Maior, no Piauí. De Campo Maior do Piauí ele vai para Santa Catarina, onde eu nasci. Atravessa o país, né? Atravessa o país inteiro, né? Alguns filhos nasceram no Ceará. Alguns nasceram no Ceará. Minha irmã, a mais velha, nasceu em Bodocó, no Pernambuco. O El, depois a Leia, depois o Ebner, que falece com 1 ano e 8 meses, né? Já nasceram em Campos Sales, né? E a Edna também. Então, 4 nasceram ali em Campos Sales.
Depois tem uma outra irmã minha que nasceu no Piauí. Aí acaba a fase do Nordeste de filhos, né? Aí depois outra parte dos filhos, são 12 filhos, 6 nascem lá para cima e 6 para baixo. Para baixo. Que é o seu caso em Santa Catarina. Meu caso em Tubarão, Santa Catarina. Aqui em São José, para as pessoas que acompanham o dia a dia da cidade, tem o Levi, tem o Eto, né? São muito conhecidos aqui na cidade pelas suas influências empresariais e também no mundo evangélico. E aí o seu pai vem para São José. Certo, ele veio. Eu quero que você conte um pouquinho dessa história dele em solo joseense. Solo joseense, como eu disse, nós saímos de Joinville, Santa Catarina, quando ele deixou o pastorado lá. Havia deixado em novembro de 66, mas mesmo assim ainda ficamos um ano lá. Em dezembro de 1967, viemos para São José dos Campos. São José dos Campos, ele assume a igreja ali no Alto da Ponte, e nós moramos ali por um ano. Depois daqui ele foi para Piracicaba. Ixi, mudou para o outro lado do estado. Piracicaba, ficamos lá 4 meses. No mês de maio de 1969, ele muda para Lorena. Aí em Lorena ele fica mais alguns anos, né? De 69 a 75, aqui no Vale do Paraíba. Então ele foi para lá. Então São José ele ficou um ano aqui. Perfeito. Agora, o Abner, o Babi, você está contando essa história num livro que está sendo lançado. Eu queria que você falasse dessa obra, a busca dessas informações todas, quanto tempo, para que a família evangélica joseense que vivenciou essa fase e que quer resgatar parte dela, tome conhecimento. Esse livro é a biografia do meu pai. Eu peguei algumas informações que a minha irmã Léa começou a coletar, né? Ela começou a tirar, na época a gente falava xerox, né? Ou fotocópia, de alguns jornais onde meu pai escrevia e dava notícias do campo, e algumas coisas sobre a família, sobre o ministério dele. Então ela reuniu ali aquelas fotocópias ali, preto e branco, e colocou lá a vida e ministério do pastor Grangeiro. A minha irmã faleceu em maio de 2011, e esse volume ficou ali meio que esquecido, né? E quando foi ali em 2017, quando a casa de meus pais estava sendo desocupada, vendida, eu disse, não, eu quero todo esse acervo para mim. Muita coisa foi jogada fora, né? Mas algumas eu consegui reunir ali, juntei, aí comecei a folhear aquilo que a minha irmã havia juntado, aí eu comecei a colocar outras coisas na linha do tempo, né? Do meu pai, né? E da minha mãe. Ali comecei desde o nascimento dele, onde ele nasceu e tal, quando se converteu. Aí fui colocando. E também despertou em mim a vontade de fazer uma coisa mais organizada. Aí comecei a organizar melhor as informações e as coisas que eu ia achando, e fomos colocando no livro, né? E, por fim, o El também, que fazia algumas pesquisas na área genealógica, eu também achei por bem colocar. Aí juntei lá na origem da família, começamos a ver o porquê que a cidade onde o meu pai nasceu chamava-se Grangeiro, né? E começamos a ver a história, e começamos a ver a história do meu bisavô, que foi, vamos dizer assim, o mais proeminente na região, né? Viveu 117 anos, Davi Saraiva Grangeiro, e na cidade de Grangeiro, né? Hoje nós temos lá um presidente da Câmara, que é também parente nosso,
Paulo Anderson Brito Grangeiro. Tem um Brito no Grangeiro? Tem. Ele é o presidente da Câmara lá. Muito bem. Bom, gente, olha, eu estou conversando aqui com o Abner Saraiva Grangeiro, figura muito querida no nosso meio do relacionamento familiar. E o programa, quando eu falei da presença dele, muita gente me fez aqui mexer com o outrora, né? Um abraço aqui para o Daniel, que é membro da Assembleia de Deus aqui da Rodrigues Alves, também para o Gumercindo, que acompanha o programa lá no Bosque dos Eucaliptos, e dezenas de outras pessoas que vivenciaram aquela fase quando, né, a pessoa se dizia evangélico. Nossa, mas como você consegue? Tem toda uma história envolvendo o pastor Antonieto Grangeiro. E essa história agora está sendo disponibilizada, ou vai ser disponibilizada, nessa biografia que o Babi e a família está preparando. Tem data já de lançamento, Babi? Tem. Dia 11 de dezembro, ali na Sociedade Bíblica do Brasil, na Avenida Tiradentes, 1441, em São Paulo, capital. Sociedade Bíblica Brasileira. Às 8h30 da manhã começa o evento, vai até 11 horas, 11h30, por aí. Maravilha. Então está aí o convite, portanto, para você que é joseense ou onde quer que você esteja acompanhando o programa. Dia 11 de dezembro é um sábado. É um sábado. Então, está aí a grande oportunidade de você conhecer parte da história desse homem de Deus. Eu tive o prazer de, com ele, conviver alguns anos, né? Na região do Sumaré. Isso, ele morava ali. E tomei muito café ao lado do seu Antonieto, da senhora sua esposa também, de toda a família. E ele com aquela singeleza toda, aquele coração enorme, viu, Luciana? Contando para a gente parte da história do mundo evangélico nessa sua trajetória do Ceará para Santa Catarina, depois para São Paulo, e vivenciando esse lado bom da vida. Eu estava conversando com o Abner agora há pouco, refletindo, né, em que momento ele viveu o protestantismo, né? Foi um momento muito difícil, né? Hoje nós temos mais do que 30% de pessoas evangélicas que entendem, né, o evangelho, mas na época não era bem assim. Então, foi abrir mesmo portas, é um legado, né? É a história de quebrar paradigmas, enfim, realmente a história de quem fez a diferença, fez muita diferença. Isso tudo vai para o livro, né, Babi? A história... Vai. Um livro, né? Quantas páginas você tem ideia? Tem duas versões, mas a que será vendida será a versão 16x32, né? O tamanho padrão do livro. Estamos com 632 páginas. 632 páginas. Isso é uma amostra de uma história muito rica. Interessante o que Luciano estava falando, e ali eu conto algumas passagens de perseguições, né? Meu pai no Piauí, quando sofreu apedrejamento, em Joinville, quando foi inaugurar a congregação do Itaú, também apedrejamento, e outras passagens ali quando era também de Tubarão, algumas coisas do gênero, né? Porque o evangélico, o cidadão que pregava o evangelho na sua essência, ele era excluído do meio da sociedade tradicional, Babi? Como é que é essa história do... havia muito preconceito, né, contra os crentes, né, chamados crentes, né? Não era nem o fulano protestante, né? Mas o fulano é crente, os crentes era bem só protestante, né? Protestantes eram mais assim, tido como aqueles das igrejas mais tradicionais, né? Das mais tradicionais, mas os evangélicos pentecostais mesmo eram chamados de crentes. E aí tinha aquele preconceito e aquela essa aversão. Repulsa? Qual era a razão? Tem um motivo, não?
não saberia dizer, mas eu creio que... Está associado a algum movimento de Inquisição? Mais a Igreja Católica, né, que refutava, vamos dizer, o crescimento, né, porque os evangélicos pentecostais eram muito assim, corajosos, né, iam para praças públicas pregar. E meu pai pregou muito em praça pública. Meu pai tinha um vozeirão, né? E nem precisava de microfone. Então, vozeirão, um pouco agudo, mas um vozeirão, e falava mesmo assim, em locais abertos, e aquelas pessoas iam aceitando a Jesus e aceitando em grande quantidade. Diga aí, Luciana. Hoje em dia chamamos de missão, né? E o que é interessante é que era ele e a família, né? Não era um homem só. Então, quem sofria as consequências, né, dessa coragem em nome de Deus, né, era toda a família toda estava exposta, né? E devia ser muito difícil, né, naquela época, né? Muito difícil. E outra coisa do livro interessante é que no ano passado, mais ou menos no mês de novembro, talvez, encontrei-me com uma pessoa, ela é jornalista, Diná Simas Tamerik, e ela havia sido minha aluna de escola dominical quando meu pai foi pastor da Lapa, em São Paulo, na capital, isso lá pelos idos de 80, né? Meu pai foi pastor na Lapa de 76, quando saiu de Lorena, até 83, fevereiro de 83 lá. E é muito tempo que eu não via Diná, e o ano passado retomamos contato, falei do livro, ela se interessou muito, e o marido dela trabalha aí com essa inteligência aí digital, etc. E por fim ela abraçou o projeto, e eu passei as mãos dela, né, e do marido, que é o Jaan Tamerik, e aí eles me ajudaram muito nisso. E o livro hoje ele traz assim uma série de QR codes que vão levar a pessoa a dar vida, né? A ter contexto vida. Histórico, né? Contexto histórico. Então você, em algumas passagens ali, até da genealogia e outros programas de rádio, por exemplo, do Cenevan, que foi feito aqui pelo Lano Brito, né? Eram tudo em MDs, ele passou para MP4 e essa nova mídia, e nós conseguimos colocar QR codes ali no livro, que a pessoa vai colocar o seu celular ali, ele vai acessar aquele programa específico, né, de rádio, né, porque eu também falo um pouco do Cenevan, que eu sou o presidente dessa missão, né, e também conseguimos passar para MP4 os programas antigos de televisão do Cenevan. Inclusive, o Lano Brito, à época, né, 20 anos atrás, abriu aqui o espaço, e nós colocávamos este programa aqui na rodoviária de São José dos Campos. TV Joseense. A TV Joseense. Então, também leva para isso, porque a história também é da família, e como o meu pai, há 25 anos atrás, nos incentivou para que fundássemos essa missão, né? Essa missão existe até hoje, e temos, então, o Cenevan também contemplado aqui no livro, por causa desse nosso irmão. A sigla Cenevan? Centro Evangelístico para as Nações. Tá. E quem quiser acessá-lo, como é que funciona? Olha, nós estamos resgatando o nosso site, tá? O Jaan Tamerik está trabalhando nisso, está lá, vamos dizer assim, sendo trabalhado, mas é www.cenevan, com N no fim, .org. Cenevan, C-E-N-E-V-A-N. Isso. Cenevan. E Centro Evangelístico para as Nações. E também tem o contato, né? Que é contato@cenevan.org.
Cenevan.org. Então tá aí, quem quiser conhecer um pouco mais do Cenevan, só acessar aí cenevan.org. Agora, Babi, dia 11, então, a expectativa, quer dizer, o coração está batendo mais forte. Daqui a um pouco mais de um mês? Tá, porque nós estamos finalizando, né, o livro, já estamos nas tratativas finais ali com a gráfica, uma correria, né, muito grande. O nosso irmão Jaan está ali, vamos dizer assim, acompanhando bem de perto, ele e a Diná, e nós estamos aqui nessa expectativa, orando a Deus para que tudo realmente se realize da melhor forma possível. Pois é, Luciano, então é um contato mais uma vez com o Babi Saraiva, aqui nos estúdios da TV Shalom Haevali, com a conexão da Rede Metropolitana de Rádio e Televisão. E até o dia 11 de dezembro, vamos falar muito mais sobre a obra, sobre o evento, e já fica desde já o convite, dona Luciana, para pôr na agenda. Eu estou pensando aqui, tem uma celebração em Piracicaba, né? Terá? Não, Piracicaba, nós vamos em todas as... Foi interessante essa pergunta, porque agora no mês de janeiro, meu irmão vem para cá em dezembro, é ao Saraiva, e a nossa agenda para o mês de janeiro é a seguinte: nós queremos visitar todas as igrejas que meu pai foi pastor e deixar um exemplar especial, né, no formato especial, que é o A4, que vai ser um formato para os filhos e para as igrejas que meu pai pastoreou. Vou deixar também um exemplar no museu lá de Fortaleza, Museu do Protestantismo do Ceará, lá do nosso irmão pastor Carlos, e ele escreveu lá uma história dos 100 anos do Ceará, né, da Assembleia de Deus do Ceará, e nós vamos deixar esse livro lá. Vamos deixar um exemplar em Campo Maior, no Piauí, um exemplar em Bodocó, um exemplar lá em Campos Sales, depois em Tubarão, em Criciúma também, em Florianópolis, onde meu pai foi pastor, em Joinville, vamos deixar aqui no Alto da Ponte da igreja, vamos deixar em Piracicaba, vamos deixar um exemplar lá em Lorena, depois na Lapa, depois na Vila Espanhola, onde dali ele é jubilado. É uma trajetória maravilhosa. Ô Babi, te agradecer por estar conosco aqui. Quem quiser fazer o contato, além do cenevan.org... Bom, tem meu celular, né? Qual é o seu WhatsApp? 11 99267 7222. 11 99267... 9267 7222, prefixo 11. Muito bem. Conversei aqui com o Babi Saraiva. Para fechar nossa conversa, fique à vontade aí para as considerações finais dessa primeira empreitada sobre o lançamento do livro, e sobre ele falaremos em outras datas. Correto. Então, primeiro eu quero agradecer, né, esse espaço, esse momento tão maravilhoso que o Lano Brito nos proporciona nesta manhã, e dizer que estamos aí nessa expectativa, e creio que Deus está dirigindo todas as coisas e há de dirigir também o restante dessa empreitada, que eu creio que daqui para frente vai ser assim bastante agradável, né? E lembrar do meu pai, da minha mãe, é um negócio assim que causa emoção, e principalmente eu vejo assim para os novos, né? Para os nossos sobrinhos e filhos e sobrinhos e todos os parentes e os irmãos, né, que meu pai, das igrejas que meu pai apacentou, né, que eu acho que será assim muito importante. E eu creio também que será importante até para alguns seminários assim, médios, né, de teologia. Por quê? Porque esse livro também contempla, Brito, uma coisa que eu havia esquecido de falar aqui. Meu pai, lá pelos idos de 53, ele tinha programa de rádio já lá em Tubarão. E eu consegui resgatar as mensagens que ele escreveu.
mais de 100 mensagens escritas, e eu as transcrevi e coloquei no livro. As mensagens que ele fez lá para o programa de rádio, os programas de rádio em Tubarão, os programas de rádio em Florianópolis e programas de rádio em Joinville. Então, por isso que esse adendo é que deu esse upgrade aí no volume, né? Que foi para 632 páginas, um formato, e o outro formato 638 páginas. Muito bem. Bom, gente, o papo está só começando sobre a história de Antonieto Grangeiro. E pode esperar que vem muitas outras participações do Babi e da família aqui no Radar Noticioso. O Luciano Campos está aí com o nosso boletim informativo. Babi, obrigado então pela presença e vamos já tomar um cafezinho.